alegria. Todos aqui querem sorrir diante da tua graça, diante das bênçãos que o Senhor tem concedido, e que possam sorrir em casa, no seu lar, na sua família, que venha tempos, ó Pai, de alegria, tempos de sorriso, tempos de abundância, ó Pai, de vida, vida no lar, vida nos relacionamentos, vida familiar, vida financeira, sorrir na vida profissional, ó Pai. Abra portas de trabalho, abra portas dos céus e dê a tua bênção, ó Pai, e dê a alegria, porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Traga essa alegria, permita que cada um de nós aqui nesta noite, cada um de nós possamos sorrir na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que você venha sorrir na presença do Deus Todo-Poderoso, que haja um sorriso, mas não aquele sorriso amarelo, mas aquele sorriso de alegria, né? Porque o Espírito Santo, ele vem, nos ajuda, nos socorre, traz um novo tempo, traz um novo cântico aos nossos lábios. Amém? Você quer ter esse novo cântico? Você quer vivenciar esse novo tempo na presença de Deus? Amém? Então, nesta noite, Deus já liberou para você. Agora é você se posicionar, né, na presença dele. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias ou as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias, junto com as suas lamparinas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra para nós a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não vos conheço, porquanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Coloque a mão sobre o seu coração, Pai, em nome de Jesus. Estejamos preparados para a volta do Senhor, mas nos ensina a nos preparar para esse dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos, para sentar em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra é uma palavra conhecida de todos nós. Nós conhecemos, nós temos entendimento dela muitas vezes, né? Mas falamos dela, contamos quantas peças já foram encenadas com esse tema, né? As 10 virgens. E essas 10 virgens, ela vem falando dois grupos de pessoas. Então, todos esses dois grupos de pessoas que estão sempre juntos, mas muitos estão distraídos. Então, nesse grupo de 10 pessoas que representa toda a humanidade, representa a metade e a metade. Então, 10 virgens estavam preparando para a chegada do noivo.
representando aquela igreja para entrar na sua noite de encontro com aquele que aguardava, com o noivo que estava se preparando para receber. Então aqui nós vamos ver que quando Jesus contou essa parábola, acontecia os casamentos, eram o noivo que ia lá, pedia a noiva em casamento, fazia isso com compromisso. Eu falo que o noivado, na verdade, é o casamento, né? Antes do sinal deles. O casamento não é só um relacionamento emocional físico, mas o casamento é uma vivência, é o dia a dia. Né? Então, o noivo fazia um compromisso que ia preparar, ia fazer a casa, preparar tudo para buscar a noiva e levar para sua casa. E aí nós vamos ver Jesus falando: eu vou para o pai preparar-nos um lugar. E lá onde eu vou preparar a casa para todo mundo, ele diz: eu vou preparar a casa para todos. E na casa lá, onde ficar todos, lá na casa do meu pai, tem muitas moradas. Falando onde eu vou, tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Então, toda essa parábola trazendo o que eles conheciam naquela época, para eles entenderem como seria a volta de Jesus. Mas aí nós vamos ver que a volta de Jesus hoje todo mundo tem a noção, né? Então, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar mesmo. E Jesus, ele falando que vai voltar, ele falou: vocês vão ver esses sinais. Esses sinais vão sair. É filho contra pai, pai contra filho, tanta coisa, guerras, rumores de guerras, tremores de guerra. Então, tudo isso já está acontecendo, os sinais estão aí. E aí nós temos que pensar que nós, como igreja, como a noiva de Cristo, precisamos estar preparadas para a hora que o noivo chegar. E como preparo? Aqui nós vamos ver que o preparo eram as lamparinas, eram as candeias. E a candeia tinha que estar com óleo para quando o noivo chegasse, acendesse a candeia, ele sabia a hora, e ele, aqui fala que ele chegou à meia-noite, e ele dizia o seguinte: ele chegou no momento que estava todo mundo descansando, estava todo mundo parado, calmo. Eu tenho muita agitação, mas estava mudando cada um se virar na sua casa, para o seu lar. Aquele momento que está todo mundo mais tranquilo. Por isso que ele diz o seguinte: Jesus vai vir no momento que todo mundo estiver achando que está tudo muito bem. Está tudo acontecendo, mas as pessoas acham que estão bem. Como algumas pessoas já me disseram, eu não vou viver a minha vida, me separar, porque o mundo, as coisas do mundo aí, porque desde que eu nasci eu ouço falar que Jesus vai voltar. E é verdade. Só que Jesus volta de duas formas. Ele vai voltar esse dia para buscar a igreja, e ele volta para cada um daqueles que aceitam, que quando parte está ali decidido. Vai mal da vida até na morte eterna. Então pensa que essa coisa vai acontecer quando Jesus volta. No momento que a pessoa morre, ali já aconteceu uma decisão. Ele teve a oportunidade em tempo de vida a decidir aonde vai, como será a sua vida. Ele vai entrar ou vai ficar do lado de fora da porta. Isso não acontece toda hora. Agora tem pessoas partindo, tem pessoas morrendo, tem pessoas indo embora. E a decisão delas não é ali naquele momento, é se ela está preparada para aquele momento. E como igreja nós temos que nos preparar. Nós somos orientados, nós somos ensinados, não somos pegos de surpresa. Então, nós vamos ver que essas noivas, elas vão, as 10, vão esperar o noivo. Só que o noivo demora. E parece que assim, poxa, Jesus está fazendo isso de propósito, demorar, a pessoa fica cansada, desanimada. Não, Jesus não estava fazendo isso querendo que as pessoas ficassem desanimadas de buscar, porque muitas vezes ficamos, porque o nosso dia a dia é cansativo, a nossa vida natural de homem aqui na terra é cansativa, os problemas vêm, as dificuldades vêm, os problemas naturais do homem natural vêm. Só que nós que temos Jesus, nós temos o socorro de Jesus, nós temos o Espírito Santo, o Consolador que nos consola, que nos segura, que é o nosso amigo, que é o nosso
um grande sacrifício pessoal. Eu não tenho que ir lá fazer oferendas, não tenho que fazer nada disso. Mas eu tenho que fazer um sacrifício pessoal. Aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. E quando eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador, eu estou dizendo para Ele: o Senhor é o meu Salvador. O Senhor é suficiente para mim em todo o tempo, em todas as áreas da minha vida. O Senhor é suficiente no momento de alegria, mas o Senhor também é suficiente no momento de tristeza, no momento de dor. O Senhor é suficiente, o Senhor é o meu companheiro, o Senhor é o meu amigo, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu consolador. Mas é uma decisão pessoal, é uma decisão única, que só é particular. É particular. As pessoas oferecem tantas coisas, eu escolho o que eu quero, ou andar e viver de acordo com o que o mundo está oferecendo, ou o que Jesus me ofereceu quando Ele foi à cruz do Calvário. Ele ofereceu vida e vida eterna. Ele ofereceu vida aqui, no meio do tormento, do sofrimento, da angústia, do problema, dos enganos deste mundo. Ele me oferece força, Ele me oferece consolo, Ele me oferece ajuda. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós estamos angustiados, Ele vem e consola, conforta e nos dá força para vencer. E aí nos faz vencedores. Ele nos faz vencer todos os dias. Nós vencemos todos os dias quando estamos com Jesus. Então, essa é a escolha. Agora, eu posso vir para a igreja e viver, como crente que sou crente, crente que crê em Jesus. Vem para a igreja, busca as bênçãos, mas não quer mudar um centímetro da sua vida. Não quer mudar as suas atitudes. Não quer mudar os seus pensamentos. Não quer mudar nada. Mas olha, Deus é amor, Jesus é amor, o Espírito Santo é amor. É por isso mesmo que Ele ama, que Ele vem para nos tirar desse sofrimento todo do mundo dele, que Ele vem sufocando. E trazendo a presença dele, trazendo a alívio, trazendo a graça. E aí as pessoas não querem mudar nada. Não querem mudar as suas pessoas. Não, eu vou para a igreja, mas eu preciso continuar com a minha vida social, eu preciso continuar com o que eu sou. Então, não está pedindo tanta coisa, ele está pedindo apenas para receber Jesus como único e suficiente Salvador. E aí, como é que nós vamos saber? Como que nós vamos à igreja? Vamos ouvir e vamos vivenciar isso. Porque ouvir todo mundo todo, eles já ouviram que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E muitos até aceitaram, mas
esse não conhecer o Evangelho, esse não conhecer, não entender o que a palavra diz, porque nós queremos a palavra pronta, nós não queremos absorvê-la para nós. Nós queremos que as pessoas cheguem e falem, faça isso, faça aquilo. Mas tem coisas que é para um fazer, para outro é para fazer mais ainda, porque cada um tem um comportamento diante de Deus, e a suficiência é pessoal, e nós precisamos ser transformados todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser transformados. Então, nós precisamos entender que quando o Senhor quer de nós, Ele requer de nós um coração voltado o tempo todo para Ele. E as outras coisas, quando Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, muitas vezes nós não entendemos muito bem isso. Nós entendemos as coisas, todas as coisas serão acrescentadas. Então, eu aceitei Jesus, eu busquei, todas as coisas vão ser acrescentadas. Mas eu buscar em primeiro lugar. E buscar em primeiro lugar? Nós pregamos aqui sobre a mulher hemorrágica. Ela perdeu tudo. Depois ela foi buscar. A misericórdia de Deus alcançou a vida dela. Naquele momento ali, ela entendeu que Jesus era o suficiente. Mas até ela entender, ela sofreu. Ficou 13 anos sofrendo, a cada parar, as pessoas não podiam nem chegar perto dela. E é o mesmo sofrimento dessa mulher. Mas o dia que ela decidiu, ela foi lá e recebeu. E aí entendeu a suficiência. E Jesus disse assim, a salvação chegou na sua vida. Então diz, você vai para casa porque esse mal que estava com você não está mais. A salvação chegou na sua vida. Jesus mostrou para ela o seguinte: o importante para você não é a sua cura. Você recebeu porque eu tenho poder para curar. E quantas pessoas foram curadas e não aceitaram Jesus como sendo o suficiente na vida? Aceita que Jesus faz isso, mas não só Ele é o suficiente na vida. E aí essa mulher não sai e fala, a salvação chegou na sua vida. Então agora você vai, porque esse mal que estava em você nunca mais. Agora, olha aí, ela precisa, se ela busca Jesus em primeiro lugar, ela não teria passado por esse sofrimento todo. Mas claro, Deus que ela passou e foi buscar, ainda há tempo, de buscar, ainda há tempo. Mas aqui nós vamos ver as 10 virgens estavam em 5 prudentes, 5 prudentes, todas elas conheciam a Jesus, quer dizer, todos aqueles conheciam o noivo, sabiam como que o noivo pedia, como que o noivo exigia. Então, aqui nós vamos ver o seguinte: a igreja toda conhece, sabe de Jesus, o povo sabe de Jesus, quem está na igreja, quem já ouviu falar de Deus, falar de Jesus, falar do Espírito Santo, conhece, sabe. E daí, todo mundo falando, Jesus vai voltar, então prepara. Eu vou na igreja hoje, que Jesus vai voltar, essa manhã vai lá e faz o que sabe que está errado, nem o que ele vai lá e faz, Jesus, quando ele perdoou aquela mulher, ele disse, vai, não peques mais. Ele não disse, vai, está perdoado. Ele perdoou, falou assim, agora você vai e não peca mais. E as pessoas estão brincando com Deus. Hoje não vai lá e pega, hoje pede perdão. Depois não vai sofrer as consequências. E aí nós vamos ver essa diferença que isso é um povo que conhece, aqui está representando um povo que conhece Deus, conhece Jesus, sabe como que funciona a coisa, sabe que Jesus vai voltar, sabe que precisa estar preparado. E aí elas vão para lamparinas. Mas o noivo demora. O noivo está demorando por quê? Para fazer raiva na noiva? Para aquelas pessoas que estão esperando? Não. Para dar oportunidade da pessoa ver
irmãos, santificação, santidade, temor de Deus não se dá assim. Não tem como você passar para outro. Nós não podemos ser salvos pelos nossos filhos, nós não podemos ser salvos pelo nosso marido, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelas pessoas que nós amamos, nós queremos bem. Não tem como. É individual. É individual. Então, irmãos, nós temos que encher as nossas lamparinas. Nós temos que nos encher de tal forma que transborde. Não que tem que tirar da mim e dar para ele, mas que transborde, alcance os outros que estão com as suas lamparinas apagando. Quer dizer, nós precisamos ter óleo suficiente, nós precisamos do poder de Deus, da graça de Deus, transformando a nossa vida cada dia, e isso seja transbordante para que alcance as pessoas que estão com suas lamparinas apagadas. Nós precisamos nos encher e falar desse amor, falar dessa graça, falar dessa alegria que é servir, essa alegria que é ter Jesus como suficiente na nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele é suficiente na nossa vida, nos momentos mais alegres, Ele é suficiente na nossa vida, Ele provê tudo, Ele produz tudo que nós precisamos, Ele renova, Ele traz, Ele faz a diferença na nossa vida. Mas as nossas lamparinas precisam continuar a ser e precisamos ter para dar para o outro. E aí nós vamos ver que essas, quando o mundo chegou, aquelas que têm tinham óleo, e as outras aí que ela fala, vai comprar. Então, quer dizer, quem está falando assim, olha, nós já nos preparamos, nós já santificamos a nossa vida, nós já trabalhamos com o Senhor, nós já conhecemos como que é o procedimento do Senhor, então nós sabemos que se a lamparina apagasse, nós não entraríamos, então nós nos preparamos espiritualmente, nós nos preparamos no conhecimento, nós nos preparamos. Agora você pode lá e tem que se preparar, você vai buscar mais desejo, vai encontrar mais desejo, vai se santificar, vai se separar, vai lá buscar o que você ainda não tem até hoje, aquilo que você não fez até hoje, aquilo que você achou que precisava mudar, você quis acompanhar ao mundo, as coisas que o mundo oferece, vai lá e tenta consertar, tenta mudar isso. É isso que está falando. Vai lá e busca, vai lá e santifica, porque eu não posso dar a minha santificação para você, eu não posso dar o conhecimento que eu tenho dentro de mim, a intimidade que eu tenho com Deus, eu não posso passar para você. Eu posso falar o que você pode fazer, mas se está em mim, que é meu, eu não posso passar. Não, isso é sério. Isso é muito sério. Porque nós precisamos sim nos encher. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos vivenciar essa graça de Deus todos os dias. Nós precisamos ser santos, porque na hora que o noivo chegar, na hora que a trombeta tocar, não tem jeito de ninguém falar, agora eu vou fazer jejum, agora eu vou ver, agora eu vou me separar, agora eu não vou pegar mais. Não vai ter jeito. E as muitos vão querer fazer isso, mas na hora que tocar a trombeta, só vai entrar aqueles que estão preparados. E aqui está mostrando, é interessante que ele tem números aqui, tem quantidades aqui. Aparentemente, você deixando nós dizendo para nós aqui, quem sabe, se as pessoas não se prepararem, não se atentar, metade da igreja fica. Ele está dando uma alerta para nós. Se prepare, igreja de Cristo, porque quando eu voltar, aqui está mostrando uma expectativa de Jesus, uma expectativa que tinha, está falando que vai acontecer isso, mas ele está dizendo, se não se preparar, não se encher, não buscar a presença de Deus, não se santificar, não separar, não abandonar as coisas do mundo e ter a suficiência em Cristo, porque o mundo oferece algumas coisas para nós muito boas, mas são passageiras, elas passam. As coisas que Jesus oferece não é
Né? Então, nós temos que nos cuidar. Nós temos que entender. Nós temos que perceber que o mundo tem nos atraído, sim. O mundo tem atraído a todos. O mundo tem atraído a todos. Porque o mundo oferece facilidade. E o Evangelho de Cristo, ele é poder, mas ele vai contra a nossa carne. Por isso, a palavra diz que a nossa luta não é contra o homem, mas não é contra a carne, mas aí são lutas espirituais, porque a nossa carne ela quer o mais cômodo, o mais fácil, mortificar a carne, mortificar os nossos desejos. É difícil. Por isso que nós precisamos da suficiência de Jesus na nossa vida, para nós vencermos. Porque nós não vencemos, não vamos vencer por nós mesmos, não. Pelas nossas próprias forças nós não vencemos. De jeito nenhum. Por isso que Jesus veio, porque ele viu que os homens ouviram os profetas, ouviram a palavra, se ofereciam sacrifício, mas não mudaram nada. Não mudaram. Mas o Senhor quer a nossa mudança, a nossa entrega para Ele. Ele não está falando assim, vocês vão ficar escondidos, não vai falar nada. Não. Ele quer que nós vivamos uma vida abundante aqui. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Ele falou assim, eu vim para que você se satisfaça. Se satisfaça. Bom, para ter vida, a pessoa tem que comer. Não é científico? O homem natural não tem que comer, tem que esforçar para comer. Quando a pessoa para de comer, ela vai se definhando, para alguns até morrem, porque não comeu o necessário, o suficiente, ou estão comendo coisas que matam. Então ele vem para nos dar vida, ele vem para nos dar o melhor alimento, que é a presença, que é a palavra, que é o conhecimento. E todos nós precisamos fazer isso. Então nós temos que ficar atentos, irmãos. Nós temos que ficar atentos porque ele vai voltar, né? Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, ninguém sabe como vai acontecer. E mais que isso, ninguém pode fazer nada por nós. Ninguém pode fazer nada por nós. É nós mesmos. É eu, é você, é cada um de nós. É nós, algo está bom, mas isso traz prazer. Que adianta ter algum momento de prazer aqui e perder a eternidade, que será um prazer eterno na presença de Deus? Quer ter prazer? Busca Deus. Sinta a presença do Espírito Santo, traz um gozo indescritível ao nosso coração, que nenhum prazer desse mundo oferece. O melhor, por mais que você goste, por mais que você ache interessante, o mundo não traz esse prazer que o Espírito Santo traz na nossa vida. Essa presença gloriosa do Espírito Santo muda todas as coisas. Então as pessoas começam e o mundo vai oferecendo. Aí João oferece, se oferece aquilo, oferece aquilo outro, porque o diabo já está condenado, ele quer que todo mundo vá junto com ele. E ele sabe o que nós precisamos. Então ele vem e oferece. E aí a decisão é nossa, né? É decidir. Então ninguém pode fazer nada no nosso lugar. Ninguém pode buscar a santidade do mundo de você. Santidade é nossa. Nós podemos ensinar, ajudar e orientar você. Mas quem busca, não adianta estar. Eu vou lá para o pastor Wesley e falo que Deus faz justiça por nós. E ele faz mesmo, mas ele vai fazer, mas você precisa se posicionar para receber a justiça de Deus. Senão vai vir só a justiça do homem. Vai vir a justiça do homem. Mas a justiça de Deus é aquela que, quando Deus bate na terra, ninguém muda. Já a justiça do homem pode ser mudada a qualquer momento. Pode ser mudada a qualquer momento. Né? Então, nós precisamos construir nosso futuro eterno, nosso futuro espiritual. Porque na hora que vier, na hora que eu trombei tocar, não tem como mais. E hoje? Se eu trombei tocasse hoje, o que aconteceria? Eles todos estamos com a nossa lamparina um pouco cheia lá com reserva. E nós hoje nós temos que ter a reserva o tempo todo. Por que nós precisamos da reserva? Porque tem momentos que a gente não tem Deus. Por exemplo, a pessoa passa por um problema de saúde muito sério. Então ele pode ficar jejuando.
nós precisamos da nossa reserva, né? Então, nós vamos buscar, vamos encher a nossa alma, vamos encher a nossa vontade, vamos ter a nossa reserva. Há tempo e fora de tempo, busca o Senhor. Há tempo e fora de tempo, fale para o Senhor, fale para as pessoas, porque dá tempo para as pessoas buscarem. As pessoas estão sedentas, todo homem tem fome e sede de Deus. Todo homem tem fome e sede de Deus. Por mais que eles demonstrem que não gostam, que não querem, mas falam que não quer saber de Deus, quando eles falam isso, eles sabem que existe Deus e que tem uma necessidade, um vazio dentro do seu coração, que ele não teve coragem de buscar. Eu digo que ele tiver coragem de buscar, ele vai ver como é bom servir ao Senhor, como é bom ter Jesus como suficiente. Ele é suficiente em todas as áreas da nossa vida. Então, ele tem preparado, né? Nosso tempo, ninguém pode prestar hora, ninguém pode prestar unção. Aí, prestar hora, antigamente a gente acabava por casa, tinha na casa do vizinho que tinha, né? Tem um pouquinho de pote de café, tem um pouquinho de gordura, tem um pote de açúcar, tem arroz, eles sempre iam pedir o vizinho. E o vizinho oferecia com alegria. Só que aqui está dizendo assim, não vai ter jeito. Você tem que ter. Não adianta você na casa do vizinho pedir comida, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. A porta vai fechar. E se fechar, se na hora que a porta abrir, nós não estivermos preparados, se Jesus voltar, nós não estivermos preparados, não tem jeito, a gente vai dar a porta depois. Ele precisamos com isso. Ele disse, ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Ele disse para mim, não as conheço, porque ela não tem intimidade comigo. Quando eu estiver na presença do Senhor de verdade, só ia lá, se enchia aquele momento e voltava, se enchia e voltava, não tem a reserva, e a santificação, e a busca. Amém? Então, que nós estejamos preparados. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, ainda tem tempo de se encher, ainda é tempo de buscar, ainda é tempo de nos fortalecer na presença do Senhor, é tempo de consertar, tampar as brechas da nossa vida, se houver alguma brecha, algum pecado, alguma coisa, há tempo de consertar. Mas se Jesus viesse hoje, tivesse vindo agora, estivesse vindo amanhã, então pense sempre assim, se Jesus voltar hoje, eu estou pronto, eu vou entrar na marina, vai estar acesa na hora que ele ficar. Mas eu estou escutando isso há muito tempo, como disse um amigo meu. Eu vou viver o mundo, porque Jesus deu destino assim, falando que Jesus vai voltar. Mas se ele voltar, não sabe de dia nem a hora. Jesus sabia. O pai falou para ele que ele era para voltar. Houve um dia que enviou Jesus para nascer. Então, estejamos preparados. E esse ano nós vamos fazer projeto de vida. Nunca é um projeto um pouco diferente, mas o nosso projeto de vida nós estamos aí acompanhando o tema da igreja, avante, sem parar, mas o nosso projeto, o meu nome é Um Novo Tempo. Um Novo Tempo. É um novo tempo na presença de Deus. Amém? É um novo tempo falando de Jesus para a nossa família. É um novo tempo buscando pela nossa família daqueles encontros que se entendem, recebam Jesus como único e suficiente Salvador. Daquelas pessoas que ainda estão precisando de ver aquele encontro que nós estamos orando, buscando as mãos e levando até Jesus, até eles reconhecerem Jesus como Salvador. Mas é um tempo de mudança, até que Jesus volte. Deus vai trazer um novo tempo para a nossa vida. Nós que temos buscado, nós que estamos com as nossas vontades cheias, nós que já estamos com a nossa reserva. Deus vai trazer um novo tempo para nós. Amém? Eu convido a todos a participar da campanha desse projeto de vida de 2016, um novo tempo, avante e sem parar. Amém? E hoje nós vamos começar, nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós vamos fazer os próximos 3 domingos, nós vamos estar falando sobre um novo tempo, orando, e vou fazer com os irmãos a folha, um pedido de oração, vocês
aí seus pedidos, seus desejos, seus projetos para o ano de 2026. E todo primeiro domingo do mês, nós vamos estar apresentando aquele texto para o Senhor. Todo primeiro domingo nós vamos estar apresentando o nosso projeto para o Senhor. E vamos estar orando, porque o seu projeto, nós fazemos um projeto para o ano todo, às vezes até esqueceu. Garanto que muitos aqui nem lembram quem escreveu o projeto do ano passado. Esqueceu. Porque vão surgir todos os problemas. Então nós vamos fazer um projeto para o ano todo. Você vai apresentar. E todo mês você vai apresentar aquele projeto ao Senhor, aquele mês, e mais as necessidades daquele mês, os seus sonhos, os seus projetos. Que vai mudando. Então, todo primeiro domingo do mês, nós vamos estar falando sobre um novo tempo. Falando disso sem parar. Caminhando na presença do Senhor, correndo os passos largos para encontrar com o Senhor na glória, né? Enchendo a nossa aljava, enchendo a nossa carinha. Amém, irmãos? Então, eu convido você para estar fazendo conosco. Convide os seus amigos, os vizinhos que querem fazer. Vamos fazer esses 3 domingos. Convide as pessoas para vir esses 3 domingos apresentar o projeto. Vocês vão receber a folha, vai receber o envelope, vai receber as orientações todinhas como fazer, como estar apresentando. E no primeiro domingo, todos os primeiros domingos, nós vamos estar falando e colocando um projeto de vida diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, combinado? Vamos aí. Por quê? Nossa caminhada precisa estar cheia de obra. Eu convido você a se encher da presença de Deus. Deixe a sua caminhada e seja prudente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.